Existe uma pergunta que atravessa séculos, civilizações e gerações. Uma pergunta que poetas tentaram responder com versos filosóficos, com tratados e cientistas com experimentos de laboratório. E mesmo assim, quando você olha para alguém e sente o peito apertar, nenhuma dessas respostas parece suficiente. A pergunta é simples e devastadora: por que amar? Amar é um dos poucos atos humanos que não se explica pela lógica da sobrevivência. Comer, dormir, se proteger do frio, tudo isso tem uma razão evolutiva clara, mas o amor romântico, aquele que tira o fôlego e bagunça os planos, parece um luxo que a natureza nos deu sem pedir licença. E talvez seja esse exatamente o ponto. Do ponto de vista biológico, o amor é uma sinfonia química: dopamina, ocitocina, serotonina, substâncias que inundam o cérebro e criam um estado de euforia que se parece muito com um vício. De fato, exames de imagem mostram que o cérebro apaixonado acende as mesmas regiões que o cérebro de um dependente químico. A diferença é que o objeto do vício é outra pessoa. Mas reduzir o amor à química é como reduzir uma sinfonia a vibrações no ar. É verdade, mas não é toda a verdade. Porque se fosse só química, bastaria um comprimido para substituir o amor, e nós sabemos intuitivamente que não é assim. Os gregos antigos tinham pelo menos 4 palavras diferentes para o que nós chamamos genericamente de amor. Eros, o amor romântico e passional, aquele que queima e consome. Filia, o amor da amizade, da camaradagem, do companheirismo que se constrói com o tempo. Storge, o amor familiar, aquele que nasce do convívio e do pertencimento. E ágape, o amor incondicional, aquele que dá sem esperar nada em troca. O curioso é que o amor que mais celebramos em filmes e canções é o Eros, justamente o mais frágil, o mais intenso e o mais breve. Talvez porque ele seja o que mais parece com uma revelação, algo que acontece com você e não algo que você decide fazer. Mas por que amar dói tanto? Por que um sentimento que deveria nos completar tantas vezes nos despedaça? A resposta pode estar na própria natureza do amor. Amar é, em essência, um ato de vulnerabilidade radical. Era abrir as portas de uma fortaleza que você passou a vida inteira construindo e entregar a chave para outra pessoa. É dizer: aqui estão meus medos, minhas falhas, minhas cicatrizes, e confiar que você não vai usar nada disso contra mim. Quando essa confiança é honrada, o amor é o mais próximo que chegamos da plenitude. Quando não é, o amor se transforma na mais profunda das dores. Mas note uma coisa: mesmo quem já sofreu por amor, raramente desiste de amar. Há em algo que nos insiste. O filósofo Platão acreditava que o amor é uma forma de busca pela completude. No mito do Andrógeno, ele conta que os seres humanos originais tinham 4 braços, 4 pernas e 2 faces. Eram tão poderosos que os deuses, com medo, os partiram ao meio. Desde então, cada metade passa a vida procurando a outra. Amar seria, nessa visão, o desejo de voltar a ser inteiro. É uma metáfora bonita, mas talvez perigosa, porque ela sugere que sozinhos somos incompletos e que precisamos de outra pessoa para nos curar. O problema é que duas metades quebradas não formam um inteiro, formam uma relação quebrada. Talvez o amor mais saudável não seja aquele que completa, mas aquele que transborda. Duas pessoas inteiras que juntam criam algo maior do que a soma das partes, que não precisam de uma da outra para existir, mas escolhem uma a outra para viver. A ciência moderna tem descoberto coisas fascinantes sobre o amor. Estudos longitudinais que acompanharam casais por décadas revelaram que o amor romântico não precisa desaparecer com o tempo. Casais que mantêm o hábito de experimentar coisas novas juntos, que cultivam a admiração mútua e que respondem aos pequenos pedidos de atenção do dia a dia, esses casais continuam apaixonados mesmo depois de 30, 40, 50 anos. O segredo não está na intensidade do começo, mas na atenção do meio. O amor duradouro é menos sobre fogos de artifício e mais sobre uma fogueira que se alimenta todo dia, com pequenos gestos, com presença real, com a decisão cotidiana de continuar escolhendo com aquela pessoa. E isso nos leva a uma ideia contraintuitiva. O amor não é apenas um sentimento, é também uma decisão. Sentimentos vêm e vão, oscilam como o clima, mas a decisão de amar, de agir com amor mesmo quando a emoção não está disponível, essa é a argamassa que mantém as relações de pé quando a paixão inicial já virou memória. O escritor russo Dostoiévski dizia que o amor é um mistério, que quanto mais o explicarmos, menos o entendemos, e talvez ele tivesse razão. Talvez o amor seja uma daquelas coisas que só existem plenamente quando vividas, e não quando analisadas. Mas se há algo que podemos dizer com alguma certeza é isto: amar é o que nos torna profundamente humano. É o que nos tira do isolamento do eu e nos lança da direção do outro. É o que dá sentido ao sofrimento e altura à alegria. É, no fim das contas, a única coisa que realmente levamos da vida, porque ninguém no leito de morte se arrepende de ter amado demais. As pessoas se arrependem de não ter amado o suficiente. Por que amar? Porque sem amor estaremos apenas sobrevivendo. E sobreviver não é a mesma coisa que viver. Amar é o ato mais corajoso que um ser humano pode cometer. É olhar para o abismo da existência, para a certeza da finitude, para o silêncio do universo, e responder com um gesto de ternura, e dizer sim para a vida apesar de tudo. É criar significado onde só havia acaso.
E se você está amando agora, ou se já amou, ou tem medo de amar de novo, saiba que cada vez que você ama, você está participando da mais antiga e mais bela tradição da humanidade, a tradição de se importar, de se conectar, de transcender. No fim, a pergunta não é por que amar, a pergunta é como seria não amar? E a resposta é silêncio.